Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E hoje estamos de volta com mais um vídeo do quadro Origem das Mitologias, a nossa série Deuses e Deusas do Mundo. Como vocês sabem, esse quadro aqui é semanal aos domingos, mas já faz um bom tempo que a gente estava tendo umas falhas, e aí quem me acompanha nas redes sociais sabe que nós passamos por um período turbulento, tanto por coisas boas, como a organização do nosso casamento que finalmente aconteceu, quanto por alguns perrengues de saúde em hospital também, mas felizmente agora as coisas estão voltando ao comum, a programação do canal vai voltar ao normal e essa série sobre deuses e deusas de diferentes mitologias vai voltar a ser lançada semanalmente aos domingos. Lembrando que então, para vocês não ficarem perdidos, nessa série nós já tivemos um vídeo sobre a origem dos deuses e deusas como um todo em diferentes civilizações, já lancei um vídeo sobre mitologia egípcia no geral e um sobre os deuses solares. Esse aqui agora é o vídeo sobre os deuses do céu noturno, principalmente os deuses da lua. E sim, pra você que assistiu aí a série Cavaleiro da Lua da Marvel e achava que Deus da Lua só existia um, existem três, meu filho. Então bora lá que tem muita coisa pra contar hoje. Mas antes de começarmos, um aviso muito importante. Como eu sempre explico pra vocês, eu pesquiso bastante conteúdo em diferentes fontes com diferentes autores pra trazer os conteúdos sobre mitologia aqui pro canal, mas minhas principais fontes de referência têm sido os conteúdos que eu tenho aprendido com os professores do Instituto Daedalus, onde eu sou um dos alunos do curso de mitologia comparada. E quem ficou de olho aí nos avisos que eu postei tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram nos últimos meses já ficou sabendo que foi aberta a segunda turma de mitologia comparada do Instituto esse ano. O curso começou agora, mas ainda dá tempo de você entrar, porque apesar de termos aulas ao vivo, as aulas que já aconteceram ficam todas gravadas. E agora temos uma coisa a mais, como se não bastasse o curso já trazer uma formação incrível, onde você vai estudar desde a mitologia egípcia até a grega, japonesa, brasileira, chinesa e muitas outras. Ele agora é ofertado em duas formas, você pode fazer ele simplesmente como formação ou também como pós-graduação reconhecida pelo MEC. Tanto a formação quanto a pós-graduação tem 2 anos de duração total, mas quando você não consegue acompanhar ao vivo, como eu disse, você pode acompanhar a aula gravada depois. E para quem é inscrito aqui do canal, tem um cupom exclusivo de isenção de matrícula. Basta você entrar no site, colocar o curso no seu carrinho de compras e aplicar no carrinho o cupom Felipe Barbosa. Se você quiser maiores informações, eu vou deixar elas aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, bora lá então! Assim como nos últimos vídeos sobre deuses e deusas, eu tenho usado as perguntas que vocês me mandam na caixinha de perguntas que eu posto lá nos stories do Instagram para construir o roteiro. Vamos começar então pela pergunta do seguidor Nilson Santos. Eu perguntei o que vocês queriam saber lá no Instagram sobre os deuses da lua e ele mandou o seguinte: eles eram populares e poderosos como os deuses solares? Então, cambada, da mesma forma que a civilização egípcia dava uma importância muito grande para o sol, para eles cada astro que brilhava no céu durante a noite tinha também a sua relevância, sendo que a lua era a figura mais importante e imponente do céu noturno. Eu sempre coloco nas referências aqui na descrição do vídeo aquela série As Máscaras de Deus, que são livros do Joseph Campbell. E no segundo volume da série ele traz o seguinte trecho sobre as crenças dos egípcios. A lua, provedora do orvalho noturno que refresca o mundo vegetal, representa o princípio da vida, o princípio do nascimento e da morte que é a vida. Simbolicamente, a lua, como todos os seres vivos, morre e renasce. E enquanto por um lado a sua morte é uma função da sua própria natureza, por outro ela é executada pelas garras da leoa ou da ave da rapina solar. Então a nossa história começa com o deus Thoth. Thoth foi um dos deuses mais conhecidos da mitologia egípcia, você com certeza já viu referências a ele em algum canto. Ele era retratado quase sempre como um homem com cabeça de ibis, mas às vezes o Thoth podia aparecer também com uma cabeça de babuíno. Tanto a ave ibis quanto esse macaco babuíno eram considerados seres sagrados pelos egípcios como representações do Thoth. Pode ser que você já tenha ouvido falar do Thoth como deus da escrita, do tempo, da sabedoria, da magia e com muitos outros títulos, mas afinal ele é deus do quê? Praticamente todos esses atributos que ele tem vieram do seu primeiro título, que era originalmente o deus da lua. Acontece o seguinte, o Thoth era visto como responsável por fazer com que a lua brilhasse durante a noite. Então ele não apenas fornecia luz em meio à escuridão, mas ele também fornecia para os humanos uma forma de que o tempo fosse medido quando o sol não estava lá no alto. Além disso, ele trazia para os egípcios, através das fases e posições da lua, a possibilidade deles desenvolverem conhecimentos sobre astrologia e astronomia.
astronomia. Então esses ciclos da lua gerados pelo Thoth ajudavam a população a organizar muitos dos rituais e eventos da sociedade egípcia, tanto rituais civis quanto religiosos. E assim, um deus que fornecia para os humanos um astro capaz de tantas maravilhas, que era capaz de ajudar a montar um calendário, a marcar datas e horários e influenciar ainda em rituais magísticos, logo seria visto como um deus muito sábio, que era um deus conhecedor de segredos sobre o mundo, sobre a natureza e sobre a magia. E a partir do momento em que esse deus ganha esse posto de sabichão, as outras divindades e mitos iam arranjar funções diferentes para que ele trabalhasse em todos os setores do universo. E olha, Thoth ia ser requisitado pra caramba, hein? Com isso, eu já vou responder a pergunta feita pela seguidora Larisa Barros Ferreira. Ela mandou o seguinte: Thoth era deus tanto da lua quanto da sabedoria, e qual a relação dele com a deusa Seshat? Então, Arisa, como eu acabei de explicar aqui, o Thoth começou como deus da lua e depois ganhou esse aspecto de um deus que conhecia todos os mistérios do mundo. Nas histórias, ele começou a aparecer como escriba dos deuses. Dizem que foi dele a invenção tanto da escrita quanto dos hieróglifos egípcios. E o Thoth também ganhou os créditos por fazer os cálculos para o estabelecimento dos céus, estrelas, da terra e tudo neles da forma mais organizada possível. Tem vários mitos e histórias de outros deuses onde o Thoth vai ter uma aparição ali em algum momento para ser chamado como um sábio conselheiro. No mito central de Osíris, que eu contei no último vídeo, lembra? Onde ele foi esquartejado pelo irmão Sete, a Ísis, esposa dele, teve que procurar os pedaços dele por aí, mas ele ficou sem pênis. É o Thoth que forneceu para Ísis as palavras mágicas ideais para que ela pudesse restaurar o seu marido, permitindo assim que o casal tivesse o seu filho Horus. E respondendo a segunda parte da pergunta da Larisa, essa associação do Thoth com o aprendizado, com o conhecimento, que levou ele a se conectar com Seshat. Seshat era uma antiga deusa que costumava ser chamada de deusa da sabedoria. A partir do momento que o Thoth se popularizou, a Seshat começou a ser vista como a contraparte feminina dele. Em alguns registros dizem que ela era uma das filhas do Thoth, mas como sempre temos variações de mitos, pode ter variações em que você encontraria registros que a Seshat seria esposa do deus Thoth. Mas na maioria das fontes que eu já encontrei por aí, a esposa do deus Thoth é quase sempre a deusa Maat, a deusa da qual eu já falei no vídeo lá sobre a família solar. Mas era muito comum na mitologia egípcia que vários arquétipos de deuses tivessem a sua contraparte feminina e a sua contraparte masculina. Então, na questão de deus do conhecimento e da sabedoria, dá pra gente falar que a gente tem no aspecto masculino o deus Thoth e no aspecto feminino a deusa Seshat. O nome da Seshat significava justamente aquela que escreve, então ela era considerada uma deusa escrivã, mantenedora dos registros, e ela também levou o crédito não só por ajudar na invenção da escrita, mas também na invenção da contabilidade, da arquitetura, astronomia, astrologia, matemática e topografia. A aparência da Seshat era quase uma forma completamente humana, mas vestida em pele de leopardo, e ela é sempre retratada com um emblema de 7 pontas na cabeça. Não é muito claro para os egiptólogos o que esse emblema representa. Alguns dizem que eram folhas que eram usadas na confecção de papiros, há alguns estudiosos que dizem que era simplesmente uma estrela de 7 pontas que representaria o conhecimento e nada mais, mas muitos estudiosos identificam esse símbolo na cabeça dela com aquilo que ele parece ser mesmo, gente, que é uma folha de maconha. E o fato dessa folha de maconha estar ligada na cabeça da deusa que representava o conhecimento para os egípcios já nos diz muita coisa sobre a forma como os egípcios concebiam a verdinha. Assim como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição as minhas fontes de pesquisa e lá vai ter um link para um artigo do colunista Rodrigo Filho, onde ele fala mais sobre como a maconha era citada como medicamento em textos médicos do Egito Antigo. E da mesma forma como essa deusa Seshat era responsável pela abertura da abóbada celeste, muitos estudiosos defendem que os egípcios enxergavam os efeitos da maconha como uma conexão com dimensões superiores onde a percepção seria diferente das nossas percepções profanas. Mas enfim, voltando para a contraparte masculina do conhecimento. O Thoth se tornou o principal símbolo para os egípcios de um deus que garantia que os humanos registrassem toda a sabedoria acumulada. E é importante lembrar que os povos egípcios realmente pensavam nos deuses personificados e eles registravam que esses deuses teriam mesmo convivido com as suas sociedades, eles teriam caminhado entre os faraós, feito contato direto com eles. Então os egípcios creditaram o Thoth como o escritor, o autor de todas as obras de ciência, religião, filosofia e magia. Depois disso, os gregos antigos adaptaram o Thoth e declararam ele também como inventor de várias outras ciências que iam se desdobrar: astronomia, astrologia, matemática, geometria
geometria, botânica, teologia e até mesmo as ideias de governo civilizado, política e oratória. Tanto para os egípcios quanto para os gregos, então, o Thoth era o verdadeiro autor de todas as obras de todos os ramos do conhecimento, tanto humanos quanto divinos. E aí a gente chega numa parte muito interessante onde história, lendas e mitos se fundem num só. Você já deve ter ouvido falar de Hermes Trismegisto. Não? Para quem não sabe, Hermes Trismegisto foi uma figura lendária relatado como o maior dos sábios que já viveu no Egito Antigo e que mais tarde seria mencionado primordialmente na leitura ocultista. Várias crenças ocultistas o usam como referência até hoje, tendo sido o criador da alquimia e desenvolvedor da hermética. A hermética é um sistema profundo de crenças metafísicas, é quase como um guia de conhecimento sobre arte, ciência, religião e filosofia. Enfim, muita gente não sabe, mas na mitologia, o Hermes Trismegisto era originalmente o deus Thoth. Como assim? Seria a forma humana com a qual esse deus caminhou entre os egípcios para difundir o seu conhecimento. Na verdade, ele não era chamado de Thoth nem pelos egípcios, né? Isso é algo muito comum no estudo de mitologia egípcia. Muitas vezes a gente acaba usando o nome grego para se referir ao deus. O nome egípcio mesmo do Thoth era originalmente Djehuty. E mais tarde, os gregos não só iam chamar ele de Thoth, como também iam associar a figura desse deus Thoth ao deus grego Hermes, que era o intérprete e mensageiro dos deuses do Olimpo na Grécia Antiga. Então eles fundiram as duas divindades e o qualificaram com o adjetivo Trismegisto, que significava 3 vezes grandíssimo. Muito se fala então na história do ocultismo sobre o livro de Thoth. Seria um conjunto de vários escritos que continha segredos de poderes, como os de perceber a linguagem dos animais, de conseguir olhar para o sol diretamente e de ressuscitar aqueles que tinham morrido, e também poder sobre elementos do universo. Existem mitos também que relatam que o baralho de tarô que a gente conhece hoje em dia seria uma versão adaptada e ressignificada dos ensinamentos contidos nesse livro de Thoth. Hoje em dia a gente sabe que muitos desses escritos que lá na antiguidade tardia seriam atribuídos para esse deus Thoth com o nome de Hermes Trismegisto, na verdade foram escritos por outros autores, principalmente por teólogos, filósofos pagãos, no movimento ali de contraposição às escrituras do cristianismo que estavam começando a se propagar. Mas enfim, isso não é diferente de quaisquer outros textos religiosos antigos que as pessoas diziam pertencer a um certo autor e que na verdade são de vários autores diferentes. Isso acontece em todas as mitologias. A grande questão aqui então é entender que o Thoth se consolidou não apenas como pai do conhecimento escrito e científico, mas também como do conhecimento moral, como um dos representantes da justiça e do equilíbrio. Então, com esse deus da lua sendo tanto mestre da lei física quanto da moral, não é à toa que ele acabou se casando com a deusa, filha do deus Sol Ra, que representava literalmente o conceito de justiça e verdade, a deusa Maat. Esse casalzão super respeitado era muitas vezes registrado como duas das divindades que podiam estar ali em ambos os lados da barca do deus Ra, que transportava o sol. Afinal, o Thoth seria o deus mais sábio para ajudar a sua esposa Maat a garantir que a justiça e a verdade perpetuassem pelo universo para que o equilíbrio das coisas jamais se perdesse e assim o deus Sol pudesse renascer a cada noite. E começa a perceber aqui até o final desse vídeo como é interessante a gente ver que o deus Sol dependia da inteligência e conselhos do deus da lua e de outros aspectos do céu noturno também, vocês vão ver, para que ele pudesse renascer todos os dias. Enfim, mas eu não disse que o Thoth era pau para toda obra. No momento em que ele se casou com a Maat, ele virou ali o próprio escriba da Grande Enéade. Grande Enéade, lembrando aqui, é a família dos 9 deuses principais. E aí tudo que os deuses decidissem em conjunto, em conselhos, em disputas, era registrado pelo Thoth, que também era o conselheiro principal quando uma escolha muito difícil tinha que ser feita pelos deuses. Além disso, eu já comecei a abordar um pouquinho no último vídeo de como funcionava o submundo egípcio. A gente ainda vai ter um vídeo específico só para os deuses fúnebres do Egito, mas é importante lembrar que era a função do Thoth registrar todas as almas que entravam no Duat, o submundo. Lá no salão do julgamento, onde o coração da pessoa morta era colocada no prato de uma balança e a pena da cabeça da Maat era colocada no outro prato,
exato, era a função do Thoth registrar se a balança tinha entrado em equilíbrio ou não, e de vez em quando o Thoth dava uma ajudinha ali como advogado daquelas almas que ele achava que mereciam. Beleza, cambada, entendemos aqui então que esse deus lunar não fazia parte da família solar, mas ele entrou ali na família como um agregado, né, se casando com a filha do Ra, e de repente ele estava ali prestando serviço da família toda. Mas se ele não vem dos filhos de Ra, né, de onde que vem o Thoth? Não falei da origem dele até agora. Bom, no livro do George L. Hart, que é uma das minhas fontes para esse vídeo, tá aqui na descrição também, ele diz ali que em muitos registros os antigos egípcios consideravam o Thoth como um deus um deus autogerado e autoproduzido. Mas a versão mais conhecida que a gente tem é que apesar do Thoth ter gerado a si mesmo, ele teria surgido magicamente de uma forma completamente antinatural da cabeça do deus Set. Exatamente, o deus Set, que é o deus da tempestade e dos ventos, que ficaria conhecido como grande rival do seu irmão Osíris. E se você foi acompanhando toda a história corretamente, pode ter ficado um pouco confuso, às vezes você pode me perguntar, mas peraí Felipe, como é que o Thoth ia ter nascido da cabeça do Set? Porque você disse que o Thoth tá lá ajudando o deus Ra desde sempre. O Thoth casou com a filha do deus Ra, só que o Set é bisneto do Ra, o Set só ia nascer bem depois. Aí como é que o Thoth vem da cabeça dele? E é por causa de detalhes como esse que eu vou sempre lembrar nos vídeos de mitologia aqui do canal, que é impossível você pensar nos acontecimentos de mitologias em forma cronológica. Em todas as culturas, algumas mais do que outras, a gente vai ter relatos ali de que tal deus nasceu numa época, mas um outro mito mais antigo já tinha citado esse deus muito antes. Isso é uma das bases, inclusive, que a gente tem que entender quando vai estudar a mitologia comparada, porque vai muito contra o nosso pensamento ocidental compreender essa ideia. Mas enfim, com essa origem super misteriosa e mágica, o Thoth não era só um deus extremamente poderoso e respeitado, mas ele também ganhou um culto só para ele, sendo o deus mais importante de todos na cidade de Khemnu. Lá no vídeo introdutório de mitologia egípcia eu já falei um pouquinho sobre esse culto ao Thoth na cidade de Khemnu. Esse culto foi o que popularizou uma das versões de história da criação do mundo e dos deuses da mitologia egípcia. Essa cidade de Khemnu ia ficar mais conhecida mais tarde pelo nome que os gregos deram para ela, que era Hermópolis. E sim, os gregos chamavam ela de Hermópolis porque era a cidade principal do deus Thoth e eles associavam com seu deus grego Hermes. Nesse mito de Hermópolis, o Thoth era o grande deus criador de todas as coisas, que não só criou a si mesmo através do poder da palavra, da linguagem, como também deu origem ao grupo que nós chamamos de Ogdoad. Da mesma forma que a Enéade, gerada pelo Ra, era um grupo de 9 deuses importantes, a Ogdoad em Hermópolis era um grupo de 8 deuses que foram criados pelo Thoth. O Thoth criou então 4 casais formados por deuses masculinos com cabeça de sapo e deusas femininas com cabeça de cobra. E é dessa prole que iria surgir mais tarde o próximo deus da lua, o Khonsu. E é aí que eu trago lá do Instagram a pergunta do seguidor Reimagine7, que perguntou: o Khonshu mostrado na série da Marvel era mesmo o deus da lua na mitologia original ou era o Thoth? Como eu já falei aqui, tanto o Thoth quanto o Khonshu ou Khonsu, que é o nome mais comum, são sim deuses da lua. Mas é claro que os mitos originais trazem algo bem diferente do que a história adaptada pela Marvel, tanto nas HQs quanto na série Cavaleiro da Lua. Nesse mito mais famoso de Hermópolis que eu citei, a gente pode entender que o deus Khonsu seria como um neto do Thoth. Como eu falei, o Thoth gerou 8 deuses, né? Vamos entender quem eram esses 8. Então nós tínhamos ali, primeiro, o Nun e a sua companheira Naunet, e os dois personificavam as águas primitivas e as águas amorfas. O outro casal eram Re e a deusa Hauret, também chamada de Hehet, e os dois simbolizavam tanto o infinito quanto a ausência de forma das coisas. Tínhamos também o Kek, que às vezes era chamado de Kuk, e a sua companheira Kalket, e os dois corporificavam a escuridão. E por fim, o casal mais importante, conhecido como os deuses das forças ocultas, eram o Amon, também chamado de Amun, e a sua esposa Amalnet. Quando a gente escuta isso, que eles eram deuses das forças ocultas, a gente pode pensar em algo meio sombrio, meio das trevas, né? Mas na verdade o termo forças ocultas se referia a elementos da natureza que os egípcios achavam misteriosos porque todo mundo era capaz de sentir, mas não era capaz de enxergar. Que elementos eram esses? O ar e o vento, principalmente. Da mesma forma que a lua tinha muita importância, os ventos, enquanto elementos ocultos que representavam forças da natureza, também eram enxergados como personificações dos deuses. Esse casal de filhos do Thoth, Amon e Amalnet, iam ganhar muita importância no Antigo Egito, e lá por volta da 11ª dinastia, o Amon ascendeu à posição de divindade tutelar da cidade de Tebas. Mais tarde, o Amon
Amon ia ainda ganhar uma importância por todo o Egito quando a figura dele se unisse à figura do deus Sol Ra, se tornando o que a gente chama de Amon-Ra, que foi um dos deuses mais registrados na antiguidade pelos egípcios. Mas enfim, foi antes disso, ali em Tebas, que nós tivemos o nascimento do próximo deus da lua, Khonsu, o netinho do deus Thoth. No momento em que o Amon se tornou o patrono de Tebas, a esposa dele nos mitos foi substituída. Não era mais a Amalnet, e sim a deusa Mut, uma deusa que era vista principalmente como um aspecto de deusa mãe. Dessa junção entre o Amon, o deus dos ventos ocultos, e Mut, a deusa mãe, surgiu o filho Khonsu. O Khonsu foi chamado por vários nomes. Dentre as variações a gente tem Khonshu, Khensu e até mesmo Kespsikis. Lá na cidade de Tebas, o nascimento do Khonsu entrou para os mitos formando uma tríade sagrada, representada pelo pai, Amon, a mãe Mut e o filho Khonsu, bem numa vibe menino Jesus mesmo. Inclusive a representação mais comum do Khonsu era como uma criança. Quando a gente vê os desenhos pode não parecer muito, mas nas representações ele estava sempre usando uma trança de cabelo na lateral. E essa trança lateral para os egípcios era uma característica de uma criança ou um jovem que fosse filho de um rei ou divindade. O Khonsu era então visto como um filho sagrado no mesmo patamar que o deus Horus, que era o deus Sol, filho da Ísis e do Osíris. E essa comparação com Horus não parava por aí. O Khonsu tinha uma aparência humana, como eu falei, mas ele também tinha uma forma com uma cabeça de animal, e esse animal também era um falcão. E por que a ideia do falcão se repetindo aqui? Da mesma forma que o falcão era usado para simbolizar os deuses como Horus e o Ra, que atravessavam a jornada do céu levando o sol, o Khonsu era chamado de deus andarilho ou deus viajante, já que ele também era responsável por carregar a lua ao longo do céu durante a noite. Por isso era comum você ver o Khonsu também representado com a cabeça de um falcão, mas ao contrário do Horus, que aparecia com um disco solar em cima da cabeça, o Khonsu era um falcão com um símbolo de lua crescente servindo como um suporte para uma lua cheia. E aí, milênios mais tarde na cultura pop, é dessa representação com a cabeça de falcão que a Marvel vai trazer aquele visual mais sombrio, onde ele tem a cabeça de um crânio de pássaro. E sim, embora a Marvel crie toda uma mitologia diferente para esse deus, eles não inventaram tanto, trazendo a ideia dele como um deus sombrio e violento. Acontece o seguinte, o deus Khonsu foi um dos deuses egípcios que mais teve o seu significado e as suas características alteradas ao longo dos milênios nos quais ele foi cultuado em diferentes regiões. Eu estava falando aqui primeiro da época do Império Novo, que foi entre 1550 a 1070 a.C., onde o Khonsu era visto como esse deus filho importante cultuado ali em Tebas. Só que muito tempo antes disso, a origem do Khonsu foi bem mais macabra, porque existem registros dele nos famosos textos das pirâmides de Unas, que datam de 4500 a.C. E nesses textos das pirâmides tinha um feitiço chamado de hino canibal. Esse hino canibal descrevia o deus Khonsu como uma entidade que podia ser invocada pelos faraós para conceder para o faraó o poder de caçar e devorar outras entidades, absorvendo a força delas. Ou seja, quem usasse esse feitiço poderia canalizar o poder do Khonsu para uma verdadeira chacina, já que esse deus da lua era uma divindade sedenta por sangue. Mas essa visão sanguinária ia evoluir até ser completamente esquecida e chegar na versão filhinho dos deuses que eu mencionei em Tebas lá no Império Novo. Dizem os mitos que lá na cidade de Tebas, o Khonsu foi crescendo e ganhando outros aspectos benéficos para auxiliar a humanidade, e ele se tornou mais importante que o pai dele, o Amon. O Khonsu começou a trabalhar junto com o seu avô, Thoth, para que os dois juntos garantissem a existência dos ciclos lunares. Para o papel do Khonsu, cabia emanar principalmente o poder da lua crescente, e com esse poder da lua crescente, ele se tornou conhecido lá em Tebas como um deus da fertilidade, porque diziam assim que quando ele fazia a lua crescente brilhar, os homens ficavam mais potentes, as mulheres concebiam, ficavam grávidas mais facilmente, o gado se tornava fértil e todas as narinas e gargantas ficavam cheias de ar fresco. E não parava por aí. Embora o povo de Tebas visse essa fertilidade como o aspecto principal do Khonsu, ele também era um deus poderoso do céu noturno, que era filho do Amon. E o Amon era o deus das coisas ocultas e invisíveis, né? Então o Khonsu herdou alguns poderes do pai e possuía um poder absoluto sobre os espíritos malignos que infestavam o ar, o mar, o céu e que eram hostis com os homens e que pudessem provocar doenças,
doenças, dores, loucura ou morte. E aí a gente tem essa vertente do cônsul vista como uma entidade capaz de ajudar aqueles em decadência mental que estivessem doentes, loucos ou até mesmo possuídos. Isso se consolida numa lenda que nós temos por volta do ano 1259 a.C., onde o cônsul ficaria famoso por ter salvado a vida de uma princesa do Império Hitita. Os hititas, para quem não sabe, foram um povo indo-europeu que ocupava uma região onde hoje é principalmente a Turquia. Eles guerrearam contra os egípcios na época do governo do faraó Ramsés II, num conflito que terminou com o casamento desse Ramsés II com a filha do soberano lá do Império Hitita. Acontece que logo depois da chegada dessa nova mulher do Ramsés ali na corte egípcia, ela recebeu uma notícia lá da sua casa de que a irmã mais nova dela, a princesa Bentres, estava muito doente e que nenhum médico lá do Império Hitita conseguia curar ela. Foi necessário então que o Ramsés mandasse o seu médico particular lá para essa cunhada, e o médico concluiu que a princesa estava possuída por espíritos malignos e que a única cura possível era uma intervenção divina. Lá em Tebas, então, os sacerdotes que trabalhavam no templo do cônsul conseguiram se comunicar com o deus da lua, e aí eles traduziram e transmitiram um recado para o faraó Ramsés com a informação de que o cônsul podia ajudar essa princesa doente. Só que para isso eles precisavam usar um novo aspecto desse deus. Por quê? A estátua que representava o cônsul que eles tinham ali em Tebas estava muito relacionada aos aspectos do deus que traziam a fertilidade da lua crescente. E o que a princesa Bentres precisava era uma versão desse deus que se relacionasse mais com a capacidade de dominar os espíritos malignos ocultos. Foi decidido o seguinte então: a estátua do cônsul que representava os aspectos da lua em relação à fertilidade tinha que se manter lá na cidade de Tebas, e teria que ser criada uma nova estátua com uma nova figuração desse deus, com aspectos relacionados à cura e ao exorcismo de espíritos malignos. Essa estátua foi construída com poderosos amuletos e levada para o Império Hitita. E dizem que assim que a estátua chegou lá, a princesa foi curada de uma só vez. E o pai dela ficou tão impressionado que ele mandou construir um santuário para o cônsul lá mesmo. Assim, em diferentes momentos da história do Egito Antigo, a gente tem a figura de um deus da lua, que às vezes era o cônsul, às vezes era o Thoth, atuando também em vários outros aspectos que iam desde o conhecimento, até a magia, até a fertilidade, até a cura e a medicina, às vezes até com um toquezinho de exorcismo. E essas faces do deus da lua, cambada, não param por aqui. Como eu já falei, a gente tinha ainda um terceiro deus que também era considerado um deus lunar, e o nome dele era Ea. Enquanto o Thoth e o cônsul foram vistos como representantes da lua que cuidavam do trajeto do astro lunar pelo céu, dos ciclos lunares, o deus Ea foi visto lá no início como a própria lua em si. O Ea era o nome pelo qual os egípcios chamavam o satélite, e depois, assim como era muito comum acontecer com um astro que fosse importante, a figura da lua começou a ser personificada na forma de um deus, que era um deus com um disco representando a lua nova sobre a sua cabeça. A principal diferença na aparência entre o Ea e o cônsul era que, enquanto o cônsul tinha a representação com a trança de cabelo lateral, que era característica de crianças egípcias, o Ea normalmente era representado com uma peruca completa. Isso fazia com que muitos entendessem que o deus Ea era uma forma adulta do deus cônsul. Mas o que aconteceu era que o Ea acabou sendo um deus de relevância menor, porque muito dele se fundiu tanto com as imagens do cônsul quanto do Thoth. Ele inclusive chegou a ser chamado por uma época de Ea de Gerut. De Gerut era o nome egípcio original do Thoth, lembra? Então Ea de Gerut era a fusão da sua imagem com a do Thoth, na qual ele também assumia os aspectos de deus do conhecimento da escrita. Mas enfim, dá pra gente falar que o que ficou mais popular nos mitos egípcios foi a ideia dos deuses Thoth e do cônsul trabalhando juntos, para garantir não só os ciclos lunares, mas também a existência do tempo. Acreditava-se que o tempo só passava porque o vovô Thoth e o netinho cônsul trabalhavam juntos. E sabe como eles passavam esse tempo juntos? Jogando jogos de tabuleiro. Olha só que maravilha. Sim, essa era uma característica marcante do deus cônsul. Sabe aquele seu amigo gamer que é fã de um RPG? Cônsul era um amante de jogos e apostas, e ele tinha um apreço especial por um jogo de tabuleiro chamado Senet. Para quem nunca ouviu falar, Senet ou Senet foi um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo, que foi muito popular no Egito Antigo e que é um antecedente do jogo que a gente chama de gamão. Diziam que o deus cônsul ensinou para o seu avô Thoth a jogar esse jogo e que os dois eram frequentemente vistos jogando juntos por aí. Mas aí você pode estar pensando, o que isso tem a ver no mito com o fato desses dois terem gerado o ciclo do tempo? Vamos lá então, ambos eram deuses da lua. O antigo calendário egípcio foi
originalmente baseado em 12 meses lunares que eram agrupados em 3 estações, cada uma de 4 meses. Só que com 12 meses de 30 dias, o calendário egípcio tinha somente 360 dias. E eles iam começar a perceber que isso não batia muito bem com o ano solar. De acordo com os mitos, então, foi graças às ações do deus Thoth e do deus Khonshu, incluindo esse jogo de tabuleiro Senet aí, que surgiram mais 5 dias do ano no conhecido mito da gravidez proibida da deusa Nut. Mas vamos lembrar aqui quem é a deusa Nut primeiro. Isso aí, se você pensou que 3 divindades lunares, divindades das forças ocultas, já não eram suficientes, tinha mais gente divina no céu da noite do Egito, porque o próprio céu estrelado era uma deusa, a deusa Nut. Se você já assistiu os últimos vídeos, deve lembrar que ela faz parte da grande Enéade e ela é neta do deus Ra. A Nut era chamada pelos egípcios de Grande Mãe, deusa do céu, das estrelas, do cosmos e da astronomia. Na ideia dos egípcios, ela era realmente uma mulher gigantesca que estava arqueada, ou seja, ela vivia numa desconfortável posição de 4 na ponta dos dedos dos pés e das mãos o tempo todo. Então quando a gente olhava para o céu, o que a gente estava vendo era o tronco da deusa Nut. Os dedos dos pés e das mãos dela tocavam os 4 pontos cardeais, dando a noção das direções norte, sul, leste e oeste. E mais, a Nut era responsável para ter um caminho ali para que houvesse um movimento dos astros celestes. Lembra que o Sol, representado tanto pelo Ra quanto pelo Horus, atravessa o céu numa barca e desaparece à noite, normalmente nos mitos quando ele é devorado pela serpente Apep, certo? Bom, tem versões dos mitos onde era a própria deusa Nut que engolia o Sol. Como que funcionava isso então? Enquanto era dia, o Sol atravessava todo o percurso fora do corpo da deusa Nut, pela barriga, pelos peitos dela, até chegar na boca dela e ser engolido. Aí ao longo da noite, o Sol fazia o percurso por dentro do corpo da deusa Nut, por isso que a gente não enxerga ele. Até então que o Sol finalizava o seu percurso quando ficava de manhã e ele saía pela vulva da Nut, como se ele estivesse literalmente nascendo. Enfim, a mesma coisa acontecia com a Lua. O deus Lua, Iá, também fazia o percurso dentro da Nut enquanto estava de dia, e aí quando anoitecia ele era parido pela deusa e atravessava todo o seu tronco até que de manhã ele seria engolido por ela. Em diferentes representações, a deusa Nut também podia aparecer como uma grande vaca ou como uma grande porca. Em ambos os casos, ela amamentava vários dos seus filhos que seriam as estrelas. E nesse ponto conectado com as estrelas, a Nut ia ter uma importância extrema para os egípcios, porque como deusa do céu, ela era vista como uma barreira que separava as forças do caos do cosmos ordenado do mundo. Então, durante algumas das dinastias egípcias, acreditava-se que algumas das estrelas que a Nut carregava eram na verdade almas de pessoas que tinham morrido. No livro dos mortos egípcio tem vários trechos onde são feitas preces para a deusa Nut, do falecido pedindo que a mãe Nut se estenda sobre ele para que ele seja colocado entre estrelas imperecíveis que habitam nela, para que assim como as estrelas ele nunca morresse de verdade. Então as estrelas eram vistas como seres com alma, elas tinham uma grande importância, algumas mais do que outras. E a estrela mais importante era na verdade uma deusa do céu noturno também. Ela era a garotinha favorita da deusa Nut, a estrela Sopdet. A deusa Sopdet ia ficar bem mais conhecida pelo nome que os gregos dariam para ela mais tarde, que é Sotis. E essa deusa Sotis era o nome da estrela que hoje em dia nós chamamos de Sirius. Para quem não sabe, Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno visível a olho nu, e ela pode ser vista de qualquer ponto da Terra. Os egípcios começaram a cultuar essa estrela quando eles perceberam que ela surgia brilhante no céu, marcando o período em que dava início às cheias do rio Nilo. A representação dessa estrela como deusa Sopdet passou a ser a imagem de uma mulher com uma estrela de 5 pontas sobre a cabeça. E nos mitos, o maior feito dessa deusa Sopdet foi o surgimento do calendário egípcio. Lembra que eu falei que os egípcios começaram a perceber depois de algum tempo que o calendário só de 360 dias não estava batendo com as estações que eles tinham marcado em cada época? Foi observando o que a gente chama de ascensão helíaca da estrela, que é o dia em que ela se torna visível a olho nu um pouco antes do alvorecer, que se deu a base do calendário que os egípcios iam criar durante o Império Médio para substituir esse calendário lunar. Ou seja, a partir daí, a Sopdet foi uma deusa vista como aquela que indicava o ano novo egípcio, sendo venerada como uma deusa da fertilidade, porque ela indicava quando iam começar as inundações que fariam o solo fértil. E é justamente nesse momento do mito que a imagem de Sopdet começa a se fundir com a história da deusa Isis. Porque essa estrela Sopdet não estava sozinha lá no céu não, ela tinha um consorte, um companheiro que era um deus masculino chamado Sa. Esse Sa não era pouca coisa não, ele
não era uma estrela, ele era uma constelação inteira. E que constelação é essa? A constelação que hoje em dia nós chamamos de Orion, que fica perto ali da estrela Sirius. Com o passar dos séculos, a Sopdet e o Sa seriam completamente associados e até substituídos pelas imagens do casal Ísis e Osíris. Isso porque é do mesmo mito da criação do calendário egípcio que explica os últimos 5 dias do ano que nasceu esse famoso casal de irmãos filhos da deusa Nut. Se você assistiu ao meu vídeo sobre os deuses solares, deve lembrar que o deus Ra governava o mundo e ele não queria que a sua neta, a deusa Nut, tivesse filhos, pois dizia-se que um desses filhos ia destronar o Ra. Mas a Nut se casou com seu irmão Geb, que era o deus da terra, e engravidou dele. Como o Ra tinha controle sobre todos os dias do ano, ele estabeleceu a seguinte lei: a neta dele, a deusa Nut, seria incapaz de dar à luz em qualquer dia do ano. E aí, cambada, vocês imaginam a tensão que rolou no céu noturno. A deusa estrela Sopdet só pensando, galera, como é que a gente vai sustentar essa mulher grávida nessa posição de 4 pro resto da vida? Os filhos dessa mulher precisam nascer. Só que aí nesse ponto do vídeo você já entendeu, né? Quando os deuses egípcios tinham um problema, precisavam de alguém inteligente para resolver, chamavam quem? O pau para toda obra, Deus Thoth. Tanto a Nut quanto as estrelas conversaram ali com o Deus Thoth, né, o deus da sabedoria, e ele disse que tinha um plano. Ele falou que a Nut podia usar os poderes do seu neto, o deus Khonsu, a favor dela. Só que o Khonsu podia não ser um deus fácil de ajudar a convencer. Então, para isso, a Nut teria que fazer o quê? Usar o lado gamer do Khonsu. Era isso aí, usar sua paixão por jogos de tabuleiro. Ela chamou o Khonsu então para uma partida do jogo Senet. A ideia era a seguinte: a Nut ia jogar Senet com o Khonsu, apostando um pouco da luz da lua dele. Por quê? Dizia-se que a luz da lua crescente que o Khonsu controlava era a luz que rivalizava com a luz solar do deus Ra. E toda vez que o Khonsu perdesse uma partida de Senet para ela, ele tinha que dar para Nut um pouquinho do seu luar. E talvez o Khonsu não fosse tão bom no jogo quanto ele pensava. Talvez ele passou anos ali com o vô dele deixando ele ganhar sem que ele soubesse, não sei. Por quê? O Khonsu perdeu tantas vezes que a Nut ganhou luar suficiente para conseguir gerar 5 dias extras. Então, como esses 5 dias não faziam parte do ano oficial em teoria, a Nut poderia usar eles para gerar os seus filhos. Então foi graças a esse plano do Thoth e ao fato do Khonsu não ser um jogador de Senet muito bom, quanto ele pensava que era, que o calendário passou a ter 365 dias e que os 5 filhos da Nut nasceram. Esses filhos eram Osíris e Ísis, Set e Néftis e o Horus, que era tanto seu filho quanto seu neto. E se você não entendeu essa loucura de filho e neto ao mesmo tempo, eu já expliquei isso lá no vídeo sobre os deuses solares. É uma versão diferente da história, onde o Osíris e a Ísis ficaram tanto tempo no ventre da Nut que eles tiveram relações ali mesmo e tiveram seu filho Horus dentro do ventre da sua mãe. Então é isso aí, a mulher esperava que ia ter só 4 filhos, mas no 5º dia nasceu até um neto inesperado. E como eu expliquei no outro vídeo também, essa versão do Horus que nasce dentro da Nut era mais conhecida pelo nome Aroeris, ou então como Horus o Antigo. Por fim, o que todas essas histórias sobre esses deuses do céu noturno mostram pra gente é a perfeita noção de equilíbrio que tomava conta do pensamento egípcio. Eles entendiam que, para que os deuses solares reinassem, os deuses lunares, as estrelas, eram todos parte primordial. Tanto que foi a própria deusa do céu noturno, Nut, que desafiou seu avô para dar origem à prova dos deuses mais importantes da vida Enéade. O Ra ficou tão furioso quando os bisnetos nasceram que ele separou Nut do seu marido Geb por toda a eternidade, e é por isso que o céu e a terra se enamoram até hoje à distância. Mas mesmo ficando longe do seu amado, Nut nunca se arrependeu da sua decisão, porque ela sabia que eram seus filhos que trariam o desenvolvimento da civilização para os humanos. A noção de que era necessário existir a noite para que houvesse o dia foi muito bem representada na forma como os queridinhos do céu da Nut, que eram a deusa estrela Sopdet, a estrela Sirius, e o deus Sa, que era a constelação de Orion, se fundiram mais tarde nas imagens solares do casal de filhos da Nut, a Ísis e o Osíris. Assim como antes a Sopdet e o Sa representavam fertilidade na agricultura e colheitas abundantes do povo, essas ideias foram passadas para o mito de Osíris. Inclusive tem um papiro do século 4 a.C. nas chamadas Lamentações de Ísis e Néftis, onde existe um trecho em que a deusa Ísis afirma que ela é e sempre será a estrela Sirius, e que ela vai seguir inabalavelmente o Osíris na sua manifestação como a constelação de Orion no céu. Então, por mais que ela fosse
bisneta de um deus sol, casada com um deus que também tinha um aspecto solar e mãe daquele que seria o principal deus sol, a Isis sabia que ela devia a sua família aos conhecimentos ocultos e mágicos que somente os deuses do céu noturno e da lua possuíam. Bom, cambada, por hoje é só tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem a gente volta, no próximo domingo tem mais mitologia egípcia por aqui. Não se esqueçam de ficar de olho no meu Instagram, porque é lá que eu vou deixar a caixinha de perguntas para vocês mandarem as dúvidas do próximo roteiro, beleza? E para quem curte estudar mitologia e quer se tornar, assim como eu, um dos alunos do curso de mitologia comparada do Instituto Daedalus, não se esquece, as informações estão todas aqui na descrição. Eu recomendo o curso pra caramba. Deixa aí nos comentários as suas considerações. Um beijo e tchau!